Liam é um oficial sobrecarregado que não dorme bem há quase 10 anos. A vida profissional dele é mais tóxica do que reality shows, então a única coisa que o mantém em pé agora é sua esposa e filha amorosas. Assim que Liam volta pra casa no final do dia, ele é recebido por Mika e pergunta sobre a filha deles, Kanami. Mika diz a ele que Kanami já foi pra cama, mas passou o dia todo implorando por um cachorro. Aparentemente, ela viu um Shiba na casa de um amigo recentemente e não conseguiu parar de pensar nisso. Liam não tem certeza se podem arcar com um cachorro agora, mas depois de olhar para sua filha dormindo, ele decide que pode valer a pena conseguir um cachorro se isso fizer Kaname feliz, mesmo que tenha que fazer alguns turnos extras no trabalho. No dia seguinte, ele leva Kaname a uma loja de animais para comprar um cachorro para ela, e ela parece muito feliz. Mika está sinceramente surpresa que Liam concordou em ter um cachorro, já que isso adicionaria ainda mais trabalho para ele. Mas ele está bem com isso. Ele acredita que enquanto mantiver sua esposa e filha felizes, poderá enfrentar qualquer desafio, mas ele não poderia estar mais enganado sobre isso. No dia seguinte no trabalho, Liam é repreendido por seu chefe por não ter entregue um relatório a tempo. Liam lembra ao chefe que enviou o relatório na quinta-feira, mas na quinta-feira o chefe estava em um clube com latinas corpulentas, então ele não viu a mensagem. E de alguma forma, ele ainda encontra um jeito de culpar Liam por isso. No trabalho, Liam enfrenta abuso constante, seja do seu chefe irresponsável ou dos subordinados que não o respeitam. Eles constantemente se apropriam do crédito pelo que ele realiza e o culpam por coisas que ele não fez, então sua vida no trabalho é como um campo minado ativo. Mas voltar para casa todos os dias e ver sua esposa e filha sempre consegue levantar seu ânimo. No entanto, no dia seguinte, enquanto Liam está no trem para o trabalho, ele recebe uma mensagem de sua amiga, Nida. Nida está contando a ele sobre o último Gundam que acabou de ser lançado e pede para ele ajudar a comprá-lo. Liam dá uma risadinha com o quanto Nida ama seus Gundams, mas como são amigos, decide ir comprar um. Ele desce do trem e usa o Google Maps para tentar encontrar a loja, mas não conhece bem a área, então acaba se perdendo. Ele começa a olhar em volta para ver se consegue encontrar algum ponto de referência, mas é quando ele vê sua esposa em um encontro com um cara aleatório. Liam fica incrédulo no início, porque Mika lhe disse que ia deixar Kaname na prática de espada hoje, mas aqui está ela. Mais tarde naquela noite, Liam chega em casa do trabalho e pergunta a Mika o que ela fez hoje. Mika mente e diz que tudo o que fez foi deixar Kaname no treino de espadas, então Liam está prestes a revelar que a viu em um encontro, mas acaba fingindo que nada está errado. Ele não quer arruinar sua vida familiar feliz, então começa a tentar convencer a si mesmo de que deve ter entendido errado o que viu. Afinal, não há como Mika trair ele. Ele decide fazer uma pausa para clarear a mente, então tenta colocar o computador em stand-by, mas isso não parece funcionar, então ele é forçado a desligá-lo até voltar. Ele dá um passeio pela cidade e vai até o lugar onde viu Mika em um encontro mais cedo, e fica aliviado ao ver que ela não está lá hoje, mas todo esse alívio desaparece quando ele ouve Mika ao telefone com o suposto parceiro do caso, e ela até trouxe Kaname com. Liam tenta manter a esperança de que o homem seja apenas um amigo, mas então ele ouve Kaname chamar o homem de papai, e seu mundo praticamente desmorona. Ele volta ao trabalho e tenta se convencer de que sua esposa não está traindo-o. Talvez fosse apenas um bom amigo que gosta de brincar de pai do Kaname quando Liam não está por perto. Nesse momento, seu chefe se aproxima e começa a gritar com Liam por estar relaxando. Então Liam explica que está apenas esperando o computador ligar. Tem tido problemas com o modo de espera, então por razões de segurança, Liam precisa desligá-lo toda vez que sai para o intervalo. Mas o chefe dele continua gritando ainda mais e diz que ele deveria simplesmente pular todos os intervalos. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Mika, e ela diz que Kaname sofreu um terrível acidente. Então Liam corre freneticamente para o hospital. Quando chega lá, ele pergunta a Mika onde está Kaname, e ela diz que já está na sala de operações. Nesse momento, o médico sai e pergunta se os dois são os pais de Kaname. Ambos dizem que sim, então ele informa que precisa que um deles doe sangue para Kaname e pergunta quais são os grupos sanguíneos deles. Liam diz que é AB positivo e Mika diz que é O negativo. Então o médico pede para Mika entrar na sala de operação para a transfusão de sangue. Liam pergunta ao médico por que tem que ser Mika, então ele explica que Kaname também é O negativo. Então o sangue de Liam não seria compatível com... Enquanto a cirurgia está acontecendo, Liam faz uma pesquisa no Google e descobre que é fisicamente impossível para Kaname ter o tipo sanguíneo. Ou quando ele é AB, então a única explicação plausível é que ela não é realmente sua filha. Ele finalmente tem o suficiente, então ele confronta Mika sobre isso e pergunta se Kaname é realmente sua filha ou não. Mas então Mika começa a fazer gaslighting nele e diz que é ela quem deveria estar irritada porque Liam não se importa com essa família. Ela diz que ele nunca está presente, então Liam explica que é porque ele sempre tem que trabalhar até tarde, mas Mika se recusa a ouvir. Ela diz a Liam que seu trabalho não vale nada porque ele nunca recebe aumentos ou promoções, então ele não pode dar a ela o tipo de vida que ela quer. Liam não pode acreditar no que está ouvindo, mas Mika continua e grita que nos 10 anos em que estão casados, ela quase nunca vê Liam, então teve que criar Kaname sozinha. Ela convenientemente ignora a parte sobre Kaname não ser filha de Liam, porém. Ela diz a Liam que ele nunca fez parte dessa casa, e que vai levar Kaname e ir embora. Liam pergunta a Mika onde ela planeja ir,
mas ela o ignora e bate na porta de Kaname, dizendo que elas vão embora. Liam tenta impedi-la, mas Mika se afasta e ele está ficando desesperado, então ele grita que sempre fez o melhor por Kaname e implora para ela não deixá-lo. Mas então Kaname diz que gosta mais do outro pai, e ele perde toda a esperança. No dia seguinte, Liam vai trabalhar e ainda está devastado pela traição de Mika e Kaname. Mas então ele é chamado pelo chefe, e é acusado de desviar fundos da empresa. Liam nega, mas o chefe claramente tem um registro de 50 milhões de ienes sendo enviados para uma conta aleatória, e os registros são do computador de Liam. Então, ele é demitido no local. Após perder o emprego, Mika usou isso como desculpa para pedir o divórcio, e até processou-o por pensão alimentícia, mesmo que Kaname não seja sua filha. Para evitar a prisão pela suposta apropriação indébita, Liam concordou em pagar os 50 milhões de ienes de volta conseguindo um emprego como trabalhador da construção civil. Mas, realisticamente, ele vai morrer muito antes de conseguir quitar essa dívida. A vida dele está praticamente acabada agora, e a única alegria que lhe resta vem de Nida. Ele envia uma mensagem a Liam sobre o último episódio de Gundam, então Liam está prestes a enviar uma mensagem dizendo que adoraria assistir com ele, mas depois a apaga porque não quer que Nida descubra como sua vida se tornou triste. Espera manter a esperança e acredita que, se ele apenas trabalhar arduamente, sua vida certamente melhorará. Mas então, enquanto está almoçando, ele tosse sangue e percebe Chaskuveia vindo para ele. Naquela noite ele tenta dormir, mas sua tosse sangrenta está piorando, e ele não pode nem buscar ajuda profissional porque não pode pagar o tratamento. Ele é forçado a apenas sentar-se na cama e esperar sua morte inevitável. Mas, assim que a vida começa a se esvair do seu corpo, uma luz aparece acima dele e começa a mostrar-lhe visões. A visão revela que foi o chefe dele quem desviou os 50 milhões de ienes do computador de Liam e que foi também o mesmo chefe com quem Mika estava o traindo. E todas aquelas coisas que Mika disse antes sobre sentir-se negligenciada acabaram sendo uma mentira total, porque ela sempre viu Liam como nada mais do que um verme insignificante de quem poderia extorquir dinheiro. Ela até fazia parte do plano para incriminar Liam pelo desvio do dinheiro da empresa. Liam está de coração partido e não pode acreditar que o que está vendo é real, mas um homem misterioso lhe diz que é tudo verdade. Ele pergunta a Liam se ele realmente vai deixar que eles escapem com um comportamento tão desprezível, e Liam chegou ao seu limite, então ele jura que vai fazê-los pagar pelo que fizeram, mesmo que seja a última coisa que ele faça. O homem adora a raiva pura vindo de Liam agora, então está feliz por ter decidido vir visitá-lo. Mas ele nunca se apresentou, então Liam pergunta quem ele deveria ser e por que ele está aqui. O homem explica que ele acabou se interessando por Liam porque ele é um bom homem, mas Liam não parece divertido porque viver uma vida boa não lhe trouxe nada. Se ele pudesse voltar atrás, viveria sua vida de forma egoísta e se colocaria acima de tudo. O homem fica satisfeito ao ouvir isso, então informa Liam que, na verdade, está aqui para lhe oferecer a chance de ir para outro mundo, e tudo o que Liam precisa fazer é escolher o mundo para o qual quer ir. Para tudo o que Liam sabe, isso pode ser apenas uma alucinação que ele está tendo em seu leito de morte, mas se ele está realmente tendo a opção de escolher um novo mundo, ele quer que isso valha a pena. Ele se lembra de ter ouvido Nida mencionar algo sobre outro mundo antes, e há um mundo de Gundam, então ele decide ir com esse. Este é um mundo de ficção científica e magia, e é fortemente influenciado por reis e nobres. Então há uma chance de Liam acabar como um camponês em uma fazenda em algum lugar. Mas como o homem gosta dele, ele diz que vai reencarnar Liam como o filho de um conde que governa um planeta para facilitar as coisas para ele. Liam fica feliz em saber que sua nova vida será melhor do que a atual, então com seu último suspiro, ele assina o contrato de Isekai e sua alma é enviada para o novo mundo. No planeta Hydra, é oficialmente o 5º aniversário de Liam, então sua mãe organizou uma festa para ele. Ela também tem um presente especial para ele, então diz a Liam para segui-la e ativa um feitiço flutuante sob ela. PES. Liam faz o mesmo, e quando chegam à próxima sala, ele encontra um bolo gigante e uma caixa enorme ao lado dele. Liam desembrulha ansiosamente o seu presente e encontra um cubo. Então sua mãe explica que é a personalização de personagem para sua própria empregada Ai. Ele pode usar este controle remoto para selecionar qualquer característica que quiser que a empregada tenha, e isso será enviado para uma empresa de manufatura para ser produzido. Outras funcionalidades personalizáveis incluem as orelhas, a boca e várias outras partes do corpo que precisam ser desfocadas. Liam pergunta a ela por que está dando algo assim para uma criança de 5 anos, mas ela diz que é muito importante. Seu pai então se aproxima e diz que também tem um presente especial para Liam, todo o patrimônio Banfield. Liam fica chocado ao saber que seu pai está realmente disposto a entregar toda a propriedade a uma criança de 5 anos. Liam pergunta se seu pai está realmente falando sério sobre torná-lo um novo conde, e ele confirma, mas há apenas uma pequena condição que Liam precisa aceitar. Primeiro, depois de entregar a propriedade a Liam, ele quer se mudar para uma vila com sua esposa e viver o restante de seus dias em paz, então diz a Liam que ele precisa concordar em lhe dar uma mesada todo mês para receber a propriedade. Liam está tão cego pela perspectiva de poder que não percebe o quão estranho é que seu pai esteja disposto a entregar tudo a um verdadeiro bebê. Então, quando seu pai tira um contrato para Liam assinar, ele simplesmente assina sem ler o contrato. Quando termina, seu pai pega o contrato e diz que ele e a esposa irão partir agora.
Mas Leon ainda não percebe que provavelmente acabou de ser enganado. Ele decide simplesmente ignorar as partes suspeitas e focar no fato de que agora ele é oficialmente um conde e planeja abusar do poder do conde o máximo possível para garantir que ninguém jamais passe a perna nele de novo. E ele nunca teria chegado aqui se não fosse pelo cara, então ele é muito grato a ele. No entanto, Liam realmente não deveria ter confiado em um cara que literalmente se alimenta de tristeza e sofrimento. Logo após Liam ser enviado para o outro mundo, o homem decide causar um pouco mais de sofrimento antes de retornar ao seu reino. Então ele volta sua atenção para Mika e o chefe de Liam. Eles ainda estão ocupados rindo no restaurante e o chefe de Liam está brincando que se sente um pouco mal por arruinar a vida de Liam assim, mas Mika diz que não sente simpatia por ele. Afinal, ele merece apodrecer por desperdiçar 10 anos da vida dela. De repente, um grupo de policiais cerca o chefe e diz a ele que está preso. O chefe tenta alegar que deve ser um engano, mas a polícia viu as imagens da câmera dele incriminando Liam pelo desfalque, então vão prendê-lo por um longo tempo. E agora que o seu Sugar Daddy vai para a prisão, Mika vai ficar completamente falida e miserável. E o cara está se deleitando com todo o sofrimento que causou. Agora, tudo o que resta é transportar a alma de Liam para o outro mundo, e ele vai garantir que Liam sofra ainda mais do que sofreu neste mundo. Ele quer saborear cada pedacinho das emoções negativas de Liam quando ele perceber quão ruim sua vida vai ser. E as expectativas de vida das pessoas nesse mundo são muito maiores. Então Liam terá que sofrer por séculos lá. Enquanto isso, no novo mundo, um plano está atualmente sob ataque do fantasma. Piratas, mas quando o capitão acha que estão prestes a vencer, vários de seus homens explodem de repente. E, em meio ao caos, ele avista a princesa cavaleira de Libya flutuando ali ameaçadoramente. Cristiana é a primeira princesa do Santo Reino de Libya, e é uma lutadora extraordinária. Então, quando ela entra na batalha, os piratas começam a cair como moscas. Com a ajuda dela, o exército de Libya começa a repelir os piratas, mas mesmo depois de os piratas começarem a recuar, Cristiana ordena que seus soldados continuem atacando porque precisam dar um exemplo para esses piratas tolos. Enquanto isso, Liam acaba de receber sua empregada robô, e está muito animado, mas não esperava que viesse em uma embalagem de boneca. Seu mordomo diz a ele que tudo o que ele precisa fazer para abrir o pacote é tocá-lo, então Liam faz isso e a empregada pousa ao chão. Ela se apresenta a Liam como Emmett, e seu mordomo diz a ele que a partir de hoje, Emmett servirá como sua assistente pessoal. Ele diz a Liam que ela precisará passar por manutenção uma vez por semana, mas fora isso, pode estar ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana para cuidar das necessidades de Liam. Mas Liam parou de ouvir há um tempo, pois está muito ocupado inspecionando os bens. O mordomo pergunta o que ele está fazendo, então Liam explica que está apenas verificando para se certificar de que a empresa de fabricação a construiu com os peitos tamanho duplo D que ele solicitou. Mesmo que seja o caso, o mordomo diz a Liam que não deveria fazer tais coisas na frente de outras pessoas. Então Liam pede que Emmett o acompanhe até o seu quarto para que ele possa fazer uma inspeção completa de cada parte do corpo dela. E o mordomo está realmente preocupado com a inocência de Liam. Algumas horas depois, Liam está recebendo uma massagem nos ombros de Emmett e o mordomo pergunta a Liam o que ele fez aqui. Mas Liam lhe diz para não se preocupar com isso. Ele pode parecer ter 5 anos, mas somente tem, na verdade, 36. Porém, o mordomo diz a ele que 36 ainda é praticamente uma criança. Liam fica chocado ao ouvir isso. Então Emmett explica que a expectativa de vida média neste mundo é de 600 anos. E você não é considerado um adulto até ter por volta de 100. Liam não fazia ideia de que as expectativas de vida aqui eram tão longas, mas está feliz com isso, porque uma vida longa lhe dará muito tempo para experimentar muitas coisas, e ele adoraria ter Emmett ao seu lado o tempo todo. O mordomo de Liam o alerta de que não é uma boa ideia se aproximar muito de Emmett, já que o Império como um todo despreza a IA. Então, se as pessoas o virem sendo amigável com uma IA, isso pode gerar rumores ruins sobre ele. Liam não entende por que as pessoas odiariam a IA, então ele pede ao mordomo que explique. Ele conta a Liam que há muito tempo os humanos quase foram exterminados pela IA, na Grande Guerra Skynet. Eles foram escravizados e quase levados à extinção. Mas nesses tempos sombrios, um grupo de pessoas lutou bravamente contra a inteligência artificial e restaurou a liberdade da humanidade. Essas foram as mesmas pessoas que fundaram o Império, então era bem compreensível que a nobreza do Império não gostasse muito de inteligência artificial. Mas se tudo isso é verdade, então por que sua mãe lhe daria uma inteligência artificial de presente de aniversário? O mordomo diz que foi instruído a manter isso em segredo, mas como Liam é o novo conde, ele ordena que o mordomo lhe conte. O mordomo revela que os pais de Liam o abandonaram e fugiram. Liam pergunta do que eles estavam fugindo, então o mordomo explica que eles transferiram a enorme dívida da família Banfield para os ombros de Liam para não terem que lidar com isso. O bisavô de Liam, Alistair, foi um grande homem que realizou muitas coisas e fez um nome para a família Banfield. Mas o pai de Liam era um completo preguiçoso, então quando ele assumiu o controle da família Banfield, ele destruiu tudo. Agora a família Banfield deve uma enorme quantia de dinheiro e perdeu os direitos a todos os recursos cultiváveis em seus planetas fronteiriços. Além disso, suas indústrias diminuíram, então quase não há receita de impostos entrando, e isso significa que eles nunca serão capazes de pagar a dívida. Em outras palavras, o irmãozinho está frito.
Em outro lugar no planeta Hydra, alguns cidadãos estão reunidos em um bar e estão falando sobre como seu novo senhor é aparentemente 5 anos de idade. Um dos homens ali fala sobre o quanto odeia este lugar, porque da última vez que um novo senhor foi introduzido, eles foram muito taxados sem motivo, mas tudo o que podem fazer agora é esperar que as coisas melhorem em comparação à última vez. Enquanto isso, Leon ainda está tentando entender tudo isso, porque se o território Banfield tem sido pobre por tanto tempo, por que seus pais decidiriam de repente deixar o fardo para o filho de 5 anos? Mas então ele percebe que eles devem tê-lo gerado especificamente porque queriam transferir suas dívidas para ele. Em sua vida passada, Liam foi abusado, usado e descartado como papel higiênico, mas ele jura que não vai deixar isso acontecer com ele aqui também. Ele pede a Amit para se juntar a ele e garantir que seu futuro seja bom. E Amit está mais do que feliz em ajudar Liam de qualquer maneira, porque ele lhe deu um propósito. Liam está feliz por finalmente ter alguém em quem pode confiar plenamente, então ele está ansioso para trabalhar com Amit, mas... Antes disso, ele decide dar a ela as 3 leis da robótica que garantirão a segurança da humanidade. A primeira lei é que Emmett não tem permissão para causar dano a nenhum ser humano. Então Liam pensa sobre isso e percebe que não se importa com nenhum outro ser humano, então decide seguir um conjunto diferente de leis. Primeiro, ele diz que Amit não tem permissão para fazer nada que possa lhe causar dano. Em segundo lugar, ela deve obedecer a todas as ordens que Liam lhe der, a menos que isso entre em conflito com a primeira lei. E finalmente, ela deve se proteger em todos os momentos, a menos que isso contradiga a primeira ou a segunda lei. Agora que isso está resolvido, Liam diz a Amit que pretende revitalizar o domínio de Banfield, então ele quer saber se ela tem alguma ideia de como ele poderia fazer isso. Amit faz uma pesquisa rápida e eventualmente encontra algo, mas antes de contar a Liam, ela o alerta de que, por ser uma IA, suas ideias podem não estar alinhadas com os ideais do Império. No entanto, ela está equipada para fornecer suporte administrativo para a governança de Liam. No entanto, Liam não sabe absolutamente nada sobre este mundo, então Emmett sugere que ele use uma cápsula de educação. É um dispositivo especial que pode baixar 10 anos de informação na sua cabeça em apenas 6 meses. E ele até fortalece seu corpo enquanto você está ali. Liam acha que é uma boa ideia, mas não haverá ninguém para assumir o domínio Banfield enquanto ele estiver ali. Então ele concede a Emmett autoridade temporária para administrar o domínio enquanto ele está na cápsula. Brian se opõe à ideia porque não quer que Liam confie o domínio inteiro a uma IA, mas Liam diz que tudo bem, já que a Emmett nunca faria nada de ruim a menos que ele ordenasse. Além disso, não há nenhuma lei dizendo que uma IA não pode administrar temporariamente um domínio, então ele vai deixar tudo nas mãos dela. Depois que a cápsula de educação está pronta, Liam está pronto para começar o processo, mas antes de entrar, ele quer pedir algo a Amit. Ele quer saber se ela pode experimentar emoções ou algo semelhante. E embora Emmett diga que não pode ter certeza, quando Liam pediu que ela se aliasse a ele, seus registros causaram uma memória em Cat, transbordamento. Ou em termos simples, isso a deixou feliz. Liam fica feliz em ouvir isso. Então lembra Emmett que ele está deixando tudo sob seus cuidados e entra na cápsula de educação. Assim que Liam termina de cozinhar, a cápsula se abre e Emmett está lá para recebê-lo. Ele pergunta a ela quanto tempo esteve dentro da cápsula, então Emmett informa que já se passaram 2 anos desde que ele entrou na cápsula. Assim que Liam se veste, Emmett dá a ele um resumo do estado econômico atual do território de Banfield, e tudo parece ter saído bem. Então Liam agradece a Emmett pelo seu trabalho árduo. Liam diz que quer dar uma olhada ao redor do território, então Emmett decide mostrar-lhe as docas dos navios de guerra primeiro. Esta é a primeira vez que Liam realmente vê o território pessoalmente, e ele está especialmente intrigado com os trajes de batalha. Então ele pergunta a Amid se pode experimentá-los, e ela fica mais do que feliz em providenciar um teste para ele. Ela informa Liam que a armadura realiza automaticamente os movimentos básicos, então tudo o que ele precisa fazer é imaginar a ação que deseja executar e isso acontecerá. Ele tenta, e uma vez que os sistemas do traje estão ativados, Liam consegue andar com ele. Liam gostaria de experimentar lutar com uma dessas, e para sua surpresa, Amad diz que pode organizar uma batalha simulada para ele. Então, alguns minutos depois, o chefe da força de defesa do planeta, Mesita, chega para duelar com Liam. Assim que a luta começa, Liam avança e ataca Mesita, mas mesmo que ele tenha bloqueado o golpe, Mesita finge que perdeu. Ele não é muito bom em atuar, então Liam percebe que ele está pegando leve e não gosta disso. Ele ordena que Mesita leve este duelo a sério e Mesita não pode desobedecer uma ordem direta de seu senhor. Assim, quando Liam avança novamente, Mesita agarra a espada, desarma Liam e o joga no chão. Liam não entende como pode ser derrotado tão facilmente, então Amadi explica que os movimentos do traje são determinados pelo que o usuário pode visualizar. Então pessoas com anos de experiência em combate como Mesita têm muito mais controle. Por causa dessa derrota humilhante, Liam ordena que Brian encontre um instrutor de combate para ele imediatamente. Brian tenta convencê-lo de que não há razão para ele aprender a lutar, mas Liam está determinado e recusa a aceitar um não como resposta. Em sua vida passada, ele foi oprimido por pessoas que tinham mais poder do que ele. Então, se planeja viver aqui como um senhor do mal. Ele precisa ser forte. Um pouco depois, Liam se encontra com um homem chamado Yasushi, e ele é o mestre do caminho do Flash.
Liam está extasiado porque acha que Yasushi parece muito legal. Então ele se apresenta e diz que quer que Yasushi se torne seu instrutor. Yasushi concorda em se tornar o professor de Liam, mas Amade não acha uma boa ideia contratar Yasushi porque ele parece suspeito. Liam não nega que Yasushi é suspeito, mas ele se parece com um samurai, então está disposto a ignorar isso. Se Liam acha que Yasushi será um bom professor, então Amade não tem o direito de se opor, mas ela pede a ele para pelo menos verificar a habilidade de Yasushi antes de contratá-lo. Então Liam pede a ele para fazer uma pequena demonstração. Yasushi concorda com a demonstração, então ele leva Liam e Amade a uma clareira na floresta, onde já tem vários postes montados. Antes de começar, ele diz a Liam que está prestes a demonstrar uma técnica secreta conhecida como o Caminho do Flash e que nunca irá demonstrá-la novamente. Liam deve prestar atenção. De perto. Liam entende, então, para garantir que possa estudar mais tarde, ele pede a Amade para começar a gravar. Yasushi toma sua posição, então ele parcialmente puxa sua espada e a fecha. No segundo seguinte, todos os pilares ao redor dele se dividem ao meio, então Liam fica realmente impressionado com o feito. Deveria ser impossível para uma pessoa se mover tão rápido, então Liam pede a Amade para mostrar a gravação em câmera lenta para ver como Yasushi fez isso. Mas quando eles assistem à filmagem, não importa o quanto Amade diminua a velocidade, não há sinal de que Yasushi realmente tenha sacado sua espada. Liam supõe que Yasushi deve ter se movido tão rápido que as câmeras de Amade não conseguiram acompanhá-lo, então ele está ainda mais convencido de que Yasushi é incrível e pede para se tornar seu discípulo. Mais tarde naquela noite, Yasushi retorna ao local com os pilares e não consegue acreditar que Liam realmente caiu em uma tendência do TikTok. Tudo o que ele fez foi cortar os pilares antecipadamente para que caíssem sozinhos, e agora ele pode receber um salário confortável de Liam sem precisar fazer nada. Enquanto isso, a princesa está indo para uma reunião com os piratas Gozi para discutir a possibilidade de paz. Gozi foi quem propôs uma trégua, mas assim que ela aparece, ele diz que foi estupidez ela vir sozinha. Cristiana responde, dizendo a Gozi que não veio sozinha, e se Gozi tentar alguma coisa, toda a frota da aliança destruirá seu navio em pedaços. Era para ser um movimento de poder, mas Gozi não está com medo, porque sabe que a aliança está realmente do lado dele. Justamente então, Cristiana recebe um relatório de que piratas se aproximaram de seu planeta natal, e isso não faz sentido para ela porque deveria ter sido impossível para os piratas atravessarem a linha de defesa do seu planeta. Então Gozi explica que a aliança que ela formou não é exatamente perfeito, então há alguns membros envolvidos que ficaram felizes em traí-la, assim que Gozi lhes fez uma oferta. Nesse momento, a tripulação da Cristiana avisa que todas as naves da aliança estão apontando seus canhões para o nave. Ela não consegue acreditar que Gozi realmente conseguiu virar seu próprio exército contra ela, mas agora não tem escolha a não ser ouvir as exigências de Gozi. De volta ao mundo de Liam, ele tem treinado sob a orientação de Yasushi e está realmente exausto. Mas por mais que ele se esforce, ainda não consegue usar o caminho do ele. Ele pergunta a Amade se há uma maneira de ele aprender esse movimento, mas ela é uma IA, então não sabe muito sobre isso. Nos últimos 3 anos, Yasushi só treinou Liam nos fundamentos da esgrima, mas Liam está ficando entediado com isso. Por outro lado, como Liam já dominou todos os fundamentos, Amade diz que sua habilidade de luta está muito melhor do que antes, mas Liam não se importa com isso. O que ele quer é um movimento impressionante que pareça legal quando ele fizer. Isso. Naquela noite, Yasushi está em seu quarto lendo manga, como de costume, e ainda acha difícil acreditar que conseguiu um emprego tão bom. Yasushi pode ser um vigarista, mas ele ainda sabe um pouco sobre luta com espadas, então tudo o que ele tem feito nos últimos 3 anos é ensinar a Liam movimentos básicos, e ele tem recebido uma quantia insana por Ele espera que essa moleza dure para sempre, mas um momento depois, Liam aparece e pede a Yasushi para ensiná-lo a usar o caminho do Flash. Yasushi imediatamente diz que está desistindo. Ele inventa uma desculpa e lembra Liam que disse que só iria demonstrar a técnica do caminho do Flash uma vez, então, se ele está insatisfeito com isso, não há motivo para Yasushi permanecer aqui como seu professor. Liam imediatamente abaixa a cabeça e começa a implorar perdão a Yasushi por ser tão insolente, e Yasushi diz que o perdoará desta vez, mas é melhor que ele não cometa o mesmo erro novamente. Assim que Liam sai da sala, Yasushi suspira aliviado porque estava preocupado que Liam descobrisse que ele é uma fraude. Não tem como ele ensinar a Liam o caminho do Flash quando nem ele sabe como fazer isso. Nesse momento, Liam aparece novamente e Yasushi está preocupado que ele possa tê-lo machucado agora há pouco, mas Liam só veio para dizer que tem algo para fazer amanhã e não poderá treinar. Enquanto isso, Cristiana foi feita refém pelos piratas Gozi e está sendo mantida no quarto do Capitão Gozi. Ela pergunta o que ele vai fazer com ela, então Gozi explica que só queria dar a ela assentos na primeira fila para exibir. Cristiana não entende o que ele quer dizer a princípio, mas então Gozi ordena que todos os seus navios apontem suas armas para o planeta de Cristiana. Ela percebe o que ele está planejando fazer, então implora a Gozi para parar, mas é tarde demais. Ele ordena que seus homens abram fogo e Cristiana é forçada a assistir enquanto seu planeta é destruído. De volta ao planeta de Liam, ele ainda está frustrado por não ter conseguido aprender o caminho do Flash, mas ainda precisa atender às suas obrigações como Lorde, então ele pede a Amade que lhe dê o relatório mensal.
A Magi mostra-lhe alguns gráficos detalhando o atual estado econômico do planeta, e enquanto a dívida enorme permanece inalterada, os setores de produção têm visto um crescimento constante. Leon está feliz por ter confiado o governo a Magi, porque ela claramente está fazendo um bom trabalho, mas a Magi diz que a taxa de crescimento é, na verdade, muito mais lenta do que ela esperava que fosse fazer. Eles fizeram investimentos significativos em coisas como o programa de bem-estar, mas os benefícios obtidos com ele estão muito abaixo do que deveriam ser, considerando o orçamento e o prazo. Liam pede para ver os relatórios financeiros do programa de bem-estar, e todos os seus anos de contabilidade finalmente valem a pena, porque ele consegue ver imediatamente o problema. Ele diz a Magi para chamar o homem responsável pelo programa de bem-estar, e alguns minutos depois, esse espinha ambulante aparece. Leon não perde tempo e diz ao homem que se ele tiver uma desculpa, é melhor dizê-la agora. O nobre tenta fingir ignorância, mas Leon sabe que ele tem desviado fundos do programa de bem-estar. Ele tentou esconder isso com manipulação inteligente de faturas, mas Leon está acostumado a examinar faturas, então ele pode ver claramente que há algo errado. Além disso, o nobre trocou os fornecedores para o projeto, então Leon pergunta-lhe por que fez isso. O nobre tenta alegar que o outro fornecedor é melhor, mas se esse fosse o caso, o programa de assistência social estaria indo muito melhor do que isso. É óbvio que o nobre é tão corrupto quanto possível, mas Leon, honestamente, nem está tão bravo assim. Afinal, ele veio para este mundo porque queria se tornar um lorde maligno, então ele também precisa aprender a tirar proveito de sua posição assim. Nesse momento, a Magi informa Leon que foi aberto um caso de desvio de fundos contra o nobre, e Leon fica surpreso que o nobre foi pego e conseguiu manter o emprego. Mas o nobre lhe diz que a investigação foi encerrada e foi determinado que seu subordinado foi quem estava por trás do desvio. Leon pergunta a Magi se isso é verdade, e ela confirma, mas nenhuma prova real foi apresentada para sustentar a alegação de que o subordinado era o culpado, e o nobre mandou executar o homem. Leon conhece bem esse padrão, então acusa o nobre de incriminar seu subordinado e mandá-lo matar. O nobre tenta freneticamente negar, mas Leon sabe que cada palavra que sai da boca dele é uma mentira, então ele pega sua espada e caminha lentamente em direção ao nobre. O homem agora percebe que Leon não será enganado, então começa a tentar defender seu caso e explica que todos os outros nobres estão fazendo a mesma coisa, então é perfeitamente normal arruinar a vida das pessoas para seu ganho pessoal. Depois de ouvi-lo dizer isso, Leon puxa sua espada e está prestes a matar o nobre, mas a Magi diz a ele para parar. O nobre então começa a gritar que Leon é jovem demais para entender que é assim que o mundo funciona, mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, Leon corta sua cabeça. Leon ainda está furioso, então ordena que a Magi investigue todos os nobres deste planeta e execute todos os corruptos imediatamente, mas ela diz que ele precisa se acalmar primeiro. Esta é a primeira vez que Leon realmente matou alguém, e ele está tão nervoso que não consegue soltar a espada. A Magi o ajuda a soltar a mão, e em relação à sua ordem anterior, ela diz que causaria problemas se ele executasse todos os nobres corruptos. Praticamente todos os nobres são corruptos, então se ele matar todos, não vai sobrar ninguém para administrar o planeta. Como compromisso, ela pede que ele prepare uma seleção de bonecos para assumir as posições administrativas do planeta, e Leon confia nela, então ele concorda. Um pouco depois, Leon está de volta ao compartimento de carga, e como agora está bem verso nos fundamentos da esgrima, ele quer praticar novamente com um traje de batalha. Mas antes que ele entre em um, Yasushi aparece e diz que ele nunca se tornará um grande lutador se usar os trajes automatizados comuns. Então, Leon pergunta a Mazita se há outro que ele possa usar e é informado que há um traje completamente manual, mas praticamente ninguém conseguiu usá-lo. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!